Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um amigo muito querido e um ícone da publicidade pernambucana, que é Queiroz Filho. Mas eu quero dizer que eu não gostaria que ele estivesse aqui. Eu gostaria que estivesse aqui seu Queiroz, seu Severino Queiroz, que foi o pai dele, que eu diria assim, tinha na revista Seleções, meu tipo inesquecível. Seu Severino Queiroz foi meu tipo inesquecível, meu companheiro de várias viagens ao exterior e que tinha um negócio que na agência dele jogava dinheiro pelo chão, não sei das quantas. Como é que começou a Ampla, Queirozinho? Começou, seu pai antes era a Abaeté, né? Isso. A Ampla nasceu da Abaeté Propaganda, né? Meu pai foi um cara descoberto num balcão de uma loja de roupa, por um empresário. Qual era a roupa? Era a Primavera. Loja? Primavera. Que o empresário, que era dono de uma gráfica e dono de uma agência, a agência Abaeté, ele ficou encantado com a capacidade de venda de seu Queiroz, um cara que só teve a 4ª série primária e arrimo de família e tal, e tirou ele do balcão, botou ele dentro da gráfica. Ele fez uma revolução dentro da gráfica, na área comercial. Seu Queiroz é aquele cara que vendia, né, gelo para pinguim, essas coisas. E ele tinha essa capacidade de envolvimento, de criar amigos, vínculos emocionais. E da gráfica, João, ele foi levado para a Abaeté Propaganda. E ficou 20 anos na Abaeté Propaganda, de 1956 a 1976. Kaiser Mariano, era? Kaiser Mariano. Edifício Cássio, não sei o quê. Edifício Zygmunt Katz. Zygmunt Katz. Mas antes disso, João, o início 56 da Abaeté era aquele prédio em frente aos Correios. Eu não sei se embaixo tinha um cinema Trianon, Arte Palácio, aquela coisa ali e tal. Então era ali em cima. Papai foi que já fez a mudança. O Zygmunt Katz foi um prédio que nasceu novíssimo no centro da cidade e ele foi para lá. E depois de 20 anos, ele resolveu sentar com o Mário, que era o dono, Mário Leão Ramos, e disse a Mário que queria ter uma representação comercial. Essa veia vendedora dele, ele queria transformar, sair desse negócio e representar. Naquela época existiam os representantes dos veículos de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal. E aí ele saiu com muita dor, né? Tem um fato, pela porta da frente. Pela porta da frente, e tem um fato muito curioso, porque ele saiu com tanta dor que ele, nesse dia, desceu e foi para o Bar Savoy, que é um grande bar aqui da cidade do Recife, dos boêmios. Agora, e seu Queiroz literalmente tomou uma cana que eu e mamãe, não existia celular, né? Mas o garçom conhecia, aí a gente tinha telefone em casa. E ligou para dizer que ele estava, assim, muito feliz, mas muito também alegre. E nós fomos lá pegar ele. E aí, quando ele foi conversar com alguns dos clientes da Abaeté, de que estaria saindo para montar uma representação comercial, 3 deles afirmaram, assim, muito categoricamente, que Queiroz, eu estou na Ampla por você. Monte uma agência, pô. Esses clientes foram a Aguardente Pitu, que está conosco até hoje, o Açúcar Estrela, Amorim Primo, é uma indústria, e Cooperville, que era uma transportadora. Cruz Cabugá, né? Exatamente, na Cruz Cabugá, e também revenda Yamaha. E a Ampla começou assim na Praça do Derby, em janeiro de 76. Estamos completando agora 47 anos. E aquela sede bonita lá na Torre, que eu fui para a inauguração? Aquela sede bonita enorme. Lá na Torre, papai inaugurou em novembro de 1992, portanto, completou 30 anos. Foi um sonho, né, dele construir uma sede de agência, porque normalmente as agências de publicidade, elas eram casas que eram alugadas, a Ampla também era assim, e as casas eram adaptadas, o quarto virava uma sala de reunião, enfim, coisas desse tipo. E ele construiu, de fato, um prédio para ser agência, projeto de Roberto Holanda. A Casas Holanda, na época, era cliente
E era o máximo. E era, exatamente, era o que há de melhor, né, na cidade, em termos de movelaria. E esse prédio, a gente ficou nele até março de 2020, quando chegou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia... E era cheio de dinheiro no chão, né? Isso era uma das filosofias de seu Queiroz, né? Ele sempre teve um quadro na sala dele. Era um quadro meio polêmico, de quem entrava tinha algumas críticas, porque era o quadro de que ele falava da prioridade da vida dele. E ele colocava como a prioridade número 1 o trabalho, a prioridade número 2 a família, a prioridade número 3 os amigos e a prioridade número 4 o dinheiro. Isso já causou muita confusão, principalmente pela inversão do trabalho estar em primeiro lugar em relação à família. Mas a explicação dele era muito simples, que sem um trabalho você não consegue unir e construir uma família. Amigos é uma coisa que ele tem uma frase marcante na vida dele, de que quem tem amigo faz 50%, os outros 50% o amigo faz. E o dinheiro era consequência desses 3 de cima. E aí eles jogavam as moedinhas nos tapetes da entrada da agência, no quarto dele, no carro. Essa moedinha já se viu de um cartão de Natal da própria Ampla, não vou aqui me lembrar exatamente qual foi o ano, e em alguns clientes que a gente visitava tinha as moedinhas, tipo assim, pô, deu certo com o seu Queiroz, vamos fazer as moedinhas aqui. Era um cara que tinha muitos ensinamentos, deixou muito legado para todos nós. E foi lá que você começou? Foi na Madalena? Eu comecei no zero, João. Eu digo que não nasci para ser publicitário e eu não sou publicitário, né? Agora, por outro lado, eu nasci dentro de uma agência de publicidade. Então, eu com 15 anos de idade, eu sempre dirigi minha carreira estudantil na área exata. Então, meu sonho era ser engenheiro e eu sou engenheiro civil formado. Então, só que com 15, 14 anos, eu também já gostava de ganhar meu dinheirinho e eu, nas férias, ia trabalhar na Abaeté, a Ampla não existia ainda, de office boy. Então, eu era funcionário da Abaeté, trabalhava de bicicleta, de levar clichê em jornal e fazer pagamento de boleto bancário. Não existiam os aplicativos, né? Então, a gente tinha que ir pessoalmente, já fui assaltado, enfim. Então, essa foi o início da minha vida, mas fazendo cursos e entrei na faculdade de engenharia. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, foi o ano que a Ampla abriu. E a minha primeira carteira profissional é assinada por seu Queiroz na Ampla. Lá na Abaeté, esse trabalho, como era um trabalho temporário, eu não trabalhava os 12 meses do ano, então eu não tinha a carteira assinada. E essa é a única carteira assinada que eu tenho em toda a minha vida, então, dos 47 anos de Ampla. E aí teve um momento que eu tive que realmente me decidir, né? E eu comecei a gostar do trabalho da Ampla, papai precisando, porque foi aquela decisão de sair da Abaeté, uma agência estruturada, a maior agência de Pernambuco, para começar do zero. Eu terminei me encaixando dentro do departamento de mídia, que numa agência de publicidade, eu diria que é a área de engenharia da publicidade, então me encaixei lá. E teve um momento crítico para mim, eu já terminando o terceiro ano para entrar o 4º ano de engenharia, ou seja, estava faltando aí 2 anos, 1 ano e meio, eu estava no meio, eu acho, do 4º ano de engenharia. Eu cheguei para o papai e disse: papai, tomei uma decisão, eu não vou ser engenheiro, eu quero fechar a faculdade. E não existia faculdade de publicidade, existia faculdade de jornalismo, relações públicas, medicina e direito eram as grandes, né, faculdades que existiam em Pernambuco. E eu, ao comunicar isso para ele, que eu queria fechar o curso de engenharia, ele simplesmente me demitiu da Ampla. Eu tive que renegociar com ele, concluir o curso de engenharia. Foi ele que foi buscar o diploma, foi ele que tirou meu CREA, o anel, mas meu negócio foi construir marcas, não
não muro, nem calçada, nem prédio. E aí você, dizer que não é publicitário, não vem para cá mentir, não, porque aqui eu não gosto de mentiroso, Eu sou um empresário da área. Não, você é publicitário. Publicitário na melhor acepção do termo. E aí, lá na Ampla, você começou lá o quê? No departamento de mídia, foi? Então, a mídia, o departamento de mídia numa agência de publicidade é aquela área, como eu disse, que mais se aproxima da engenharia, porque é uma área mais estatística, mais matemática. Existe a área de criação, que é o que eu te digo. Eu de fato, não estou mentindo, mas assim, a área de criação é o coração e sempre será o coração de uma agência de publicidade. Só que no mundo de hoje você tem que ter talento em todas as áreas. Antes, fazer um plano de mídia era relativamente simples, porque você tinha, pensando aqui localmente, João, você tinha um Diário de Pernambuco com uma força fora do normal na mídia impressa, né? Você tinha uma televisão, que até o sistema Jornal do Comércio no início, extremamente forte. Aí chega a Globo, dá aquela balançada. Você com 3, 4 meses, um rádio, né? Você estava no rádio, na televisão, no jornal, uma mídia, um outdoor, estava resolvido. Hoje, você trabalhar no departamento de mídia de uma agência, você tem que ter muito talento, muita informação, porque você é bombardeado, o consumidor, o ser humano normal, ao acordar até ir dormir, quando não sonha, ele é bombardeado por várias marcas, por diversas formas, por diversas plataformas. Então, o talento nunca deixará de ser uma prioridade, né? Porque cada vez mais, para se diferenciar diante de outras marcas, você tem que fazer algo diferente. Então, a mídia, eu me encaixei nessa área, mas depois eu fui acompanhando o Seu Queiroz. E, assim, qual foi o grande legado de Seu Queiroz? É o relacionamento com as pessoas, o relacionamento com os clientes. Isso é tão fundamental quanto o criativo, porque isso é talento também, né? Fazer relacionamento é um talento. E Seu Queiroz, diga-se de passagem, talvez sou o cara que eu mais tive, assim, uma aproximação de uma pessoa com uma capacidade tão grande de criar vínculos emocionais com as pessoas. Então, eu fui para frente dos clientes e comecei a investir, continuar o que ele já fazia, investir em todas as áreas da agência. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o publicitário Queiroz Filho. Já levava uma vantagem arretada. Queirozinho, todo mundo chega lá, é filho do seu Queiroz, né? Já era uma vantagem, né? Aí, de repente, Queirozinho, você criou um negócio cujo nome eu não posso dizer aqui por causa do horário, senão eu vou ser preso. Duca. O que diabo foi a Duca? Eu não posso dizer o que Duca representa, não. Porque o horário não... Mas as pessoas desconfiam, na cabeça, né? O quê? Quem me acompanha nas redes sociais certamente desconfia. Teve um momento, João, 2015, papai já tinha falecido em 2012 e, bom, o mundo muda, né? A comunicação estava em verdadeira ebulição, como continua e vai continuar sendo. E a ideia era formatar um grupo, uma holding, com empresas além da publicidade. Então, empresas que tivessem um foco mais no digital, empresas que tivessem um foco mais na área de promo, na área de dados. Então, eu convidei alguns amigos e a gente formatou esse grupo que tem a Ampla como carro-chefe. A gente juntou duas agências
com forte presença local, Grupo 9 de Cecília Freitas, uma das maiores agências do mercado, né, com a juventude da Plano B, cujos donos, Tony e Matheus, depois chegou João, filho de Joca, que foi um dos grandes nomes da Ítalo Bianchi, e a gente juntou isso tudo e transformou numa grande agência chamada BG9, né? Trouxemos também para junto de nós Silvio Meira, né? A empresa de Silvio Meira, na época chamada Sodete, hoje mudou de nome, TDS, que trazia justamente essa área mais tecnológica. E é o que eu te falo, no passado a gente precisava relativamente de pouco para a marca chegar no consumidor. Hoje, o estudo de comportamento, de hábito do consumidor, onde é que ele está, o que é que ele gosta de fazer, como ele reage a determinadas mensagens, isso tudo influencia na criação da peça publicitária. E a grande diferença, João, hoje, que é notada, é que antes as marcas falavam, e elas falavam o que elas quisessem falar, e o consumidor só tinha o direito de ouvir. Hoje, a marca fala e o consumidor responde. O consumidor concorda, o consumidor discorda. Então, isso faz com que as marcas tenham muito cuidado o que vai falar, aonde vai falar. Eu diria que, assim, tem uma frase bem antiga, que mentira tem pernas curtas. Na era digital, a mentira não tem pernas. Acabou. Não é curta, ela não existe. Ela é desmascarada numa velocidade incrível. E isso a comunicação entendeu e se preparou para cuidar das marcas de uma forma verdadeira, né, transparente, ética, para que isso atraia o consumidor e não cancele as marcas que não sabem se comunicar com elas. Olha, a obra-prima da Duca foi a capa do meu livro Sociedade Pernambucana, edição de 50 anos. E eu me lembro que eu fui lá com você, era uma série arretada no JCPM, e você disse lá ao pessoal de criação, se não fizer bom, está todo mundo demitido. Aquilo foi uma das obras-primas da Duca, não foi? Excelente, foi. Primeiro, foi muito prazeroso para nós o desafio de criar, e aí digo eu, né, uma capa de um ícone, de um jornalismo, de um profissional que é, sem sombra de dúvidas, né, o cara mais respeitado do que a gente eu não vou dormir hoje, aqui. E aí, para a gente foi ótimo ter a aprovação. Os caras garantiram o emprego, né? Também aquele medo foi razoável para fazer uma coisa acima da média. Foi bom demais. Olha, é uma das coisas, Queiroz, que eu vejo na coisa da publicidade, é que no seu tempo, no tempo do seu Queiroz, aqui nós tínhamos grandes empresas, grandes contas publicitárias, supermercado, banco, loja de carro. E hoje as grandes contas estão fora, pouquíssimas aqui, né? Isso teve uma influência grande no mercado publicitário, né? Teve. Por outro lado, João, Pernambuco, se a gente for comparar os estados do Nordeste em termos de marcas anunciantes, Pernambuco tem uma característica muito forte, que é parque industrial de marcas que anunciam. Tipo Pitu, um Raimundo da Fonte, uma Baterias Moura, né? São marcas que têm sede em Pernambuco e são marcas anunciantes, né? Uma Vitarella, uma marca que a Ampla se orgulha muito de ter construído do zero. Do zero. A gente trabalhou 20 anos para a Vitarella. A Vitarella foi comprada pela M. Dias, a gente continuou trabalhando, mas em 2018 eles
viram a força da marca Vitarella e eles levaram Vitarella para o sul do país e decidiram também tirar a marca Vitarella da Ampla e hoje é atendido por uma agência nacional. A gente continua com o Biscoito Treloso, que também foi uma marca construída dentro da Ampla. Então, existem marcas em Pernambuco como fortes anunciantes. Tambaú é uma marca também, Palmeiron, né? Asa. Quando a gente compara, por exemplo, com o estado da Bahia, que tem um PIB maior do que Pernambuco, mas não tem marcas anunciantes, que o PIB lá é maior pelo polo de Camaçari. E o polo de Camaçari não é anunciante. Ceará tem uma característica semelhante a Pernambuco, né? Você vê uma M. Dias, lá um Nacional Gás Butano, lá Grupo Edson Queiroz, São Marcos, Cerbras é uma grande indústria de porcelanato, Apvida, um dos maiores planos de saúde do Brasil. Então, eles têm marcas fortes, mas eu concordo com você que Pernambuco, além dessas marcas que eu já citei, tinha Banco Nacional do Norte, Banco Mercantil, né? Então, assim, gigantes nacionais instalados em Recife. Essa era, de fato, acabou. Ô, Queirozinho, todos nós temos nossos ídolos. Qual é o seu ídolo na publicidade? Qual é o grande publicitário que você se referiria? Você acha um publicitário? Pois é, aí eu vou cometer... Como é que chama esse negócio quando o cara é político e coloca uma pessoa da família? Porque para mim é seu Queiroz. Nepotismo. Nepotismo. Nepotismo, né? Assim, seu Queiroz me transformou num publicitário e tirou meu foco da área de engenharia. E é um cara que... Esse nasceu publicitário, esse nasceu vendedor. Para mim, o publicitário é um vendedor. Ele nasceu vendedor, né? Ele começou vendendo tangerina aos 8 anos de idade, numa feira pública, a mãe sendo empregada doméstica. Se você me perguntar um segundo nome, um cara que me marca até hoje, é o Nizango Anais, né? É um cara que é meu amigo e que eu admiro muito a época que ele foi publicitário. Ele hoje não se diz mais publicitário, ele vendeu as agências dele e ele se tornou um consultor. Mas foi um cara que revolucionou a comunicação. Duda Mendonça na comunicação, marketing político, Washington Oliveto. O Brasil é um celeiro, apesar de nós sermos terceiro mundo e tudo quanto é avaliação, mas o Brasil está entre... E seu Ítalo? Esse foi um nome muito... Eu não sei se você sabe de uma passagem de seu Ítalo, quando o seu Ítalo deixou a publicidade pernambucana, deixou no sentido de deixar a Ítalo Bianchi, né? Seu Ítalo, um artista plástico. Seu Queiroz foi na casa dele e convidou ele, e seu Ítalo passou 3 anos na Ampla como um consultor da área criativa da Ampla. Ele era, na verdade, o que a gente chamava de um ombudsman. Ele avaliava o que Ampla entregava aos clientes na área criativa. Excelente pessoa, um cara que Pernambuco ganhou vindo de fora. Eu conheci durante muito tempo Queirozinho de paletó e gravata, executivo. Agora ele virou boy, ele tá com sapato coisa, ele tá cheio de tatuagem, um óculos que é o mais festa. E o que é isso? Menos do mesmo. Menos do mesmo. O que é isso? É o conceito da Ampla. Em algum momento aqui dessa minha entrevista, eu falei que o consumidor, o cara que está na frente de uma televisão, ou lendo um tablet, ou sendo impactado por uma mensagem do rádio, ou lendo um blog, ele é impactado de muitas formas, com muitas marcas. Muitas marcas passaram a ter acesso à comunicação, né, com a chegada da internet. E esse conceito, que é uma provocação diária da Ampla, né, o que eu quero dizer com isso
é que quem trabalha na Ampla tem que acordar pensando que precisa fazer diariamente algo que é menos do mesmo. Ou seja, não dá para fazer a mesmice. A gente tem que sair do lugar comum, porque senão a gente vai se misturar com as milhares de comunicações e de mensagens que existem em todas as plataformas. Então é isso, a Ampla é menos do mesmo. Pelo menos a gente se provoca para isso. Para terminar, me dê um furo. Qual é o futuro, o fato futuro da Ampla? Diga aí. Vai para onde a Ampla? Estamos há 2 anos, né, desde março. Vai fazer 3 anos. Em março de 2023, a Ampla completa 3 anos de trabalho 100% home office. Mesmo tendo um prédio próprio, com 1.000 metros quadrados na Madalena, nós estamos indo, João, e aí é primeira mão aqui para você, em março, para uma área no Porto Digital. A gente quer estar próximo dessa comunidade de inovação, de tecnologia, porque além de fazer menos do mesmo, a gente precisa também incorporar essa área tecnológica de inovação com todos os nossos profissionais. Isso é cultura, não é um meio, nenhuma mecânica, nenhuma técnica, é cultura. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.